museu de relevância temporária é quando a gente revisita histórias da NBA que foram relevantes por um tempo. Isso. Foram coisas interessantes, importantes, impactantes, mas a história esqueceu. Elas foram relevantes por pouquíssimo tempo. Às vezes elas foram relevantes na hora que aconteceu, importantes, rendeu discussão na mesa redonda da época. E aí, um mês depois, ninguém mais lembrava. Ou o contrário, ninguém deu bola na época, depois falaram: olha que legal que aconteceu, aquilo e ninguém percebeu. Ah, bom, que bom. E aí E sumiu. ficou por aí. Alguém tem que registrar isso em algum lugar. A história não pode morrer. Isso. Nosso trabalho aqui é erguer um museu que imortaliza, deixa eterna histórias que duraram pouco tempo, muito menos do que elas mereciam. E não é coisa que decidiu a final da NBA. Não é o recorde do LeBron James, igual foi tema do último podcast. São coisas que estão mais aí nas gavetas da NBA. Isso, porque às vezes o 11º jogador de um elenco também faz coisas interessantes e alguém precisa lembrar dele. Boa. Então a única coisa que a gente precisa decidir agora, Danilo. Todo mundo desceu do ônibus da excursão, conta quantas crianças tem, quantos assinantes tem. Claro, para não se perder. Podemos entrar no museu. E isso, vamos manter aí uma reverência. Espero que tenha ar-condicionado. Perfeito, vamos falar num tom de voz mais ameno. Por favor, não toquem, não derrubem, não rabisquem nada. E não pode comer nada, e é isso. E sem chiclete. Sem chiclete, com certeza sem chiclete. Deixa eu levar vocês aqui para uma sala do Ron Artest. O Ron Artest é um jogador muito famoso, muito celebrado, com histórias incríveis que são célebres. A gente não precisa ficar imortalizando histórias dele que tiveram relevância só temporária, mas tem uma que eu acho que teve relevância mais temporária do que as outras. Talvez alguns de vocês, ouvintes, já conheçam essa historinha, mas eu acho ela pequena, esquecida e deliciosa. É que o Artist tem muita história, né? Se tivesse uma sala Artist no museu da NBA, não o museu de relevância temporária, Já seria muita coisa, né? ia ter uma cena da briga. Se fosse esse museu moderninho interativo, seja você atire uma garrafa no Ron Artest. Legal, com realidade virtual, né? Você poderia bater nos torcedores e nos jogadores. Você vai estar lá com seu óculos de realidade virtual, como se você estivesse na torcida. E o Artist está correndo na sua direção. Isso, para você ver como foi a sensação do torcedor correndo em você. Nossa, tipo um túnel do terror, assim. Ia ter um telão com a entrevista que ele deu pós-título, agradecendo a psiquiatra dele. Essas coisas iam estar no museu, porque ele tem várias histórias assim, bem clássicas. Mas as menores tem que ficar aqui no nosso museu de relevância temporária. Acabam se perdendo, né? Depois de tanta coisa gloriosa, assim. Então, vamos lá. É uma história sobre o momento em que o Ron Artest foi draftado pelo Chicago Bulls em 99. Que, aliás, já começa com parênteses. Não combinamos que ia ter história de draft. Não, só aconteceu. Não é exatamente do draft, é um pouco depois. Mas enfim, o Artest comenta que ele é de Nova York, né? Ele é do Queens. E que ele tinha certeza que ele ia ser draftado na 15ª escolha pelo Knicks. Acontece que o Knicks marcou um treino com ele na época do pré-draft, porque estavam apaixonados por ele. Ele ficou festejando até tarde demais. Perdeu o treino. E aí o Knicks deixou ele passar. E aí o Bulls... Ele não foi. Ele sequer... Como é que, ele errou todos os arremessos? Não, ele não apareceu. Nossa. Aí o Knicks abriu mão dele, porque ele não era confiável. O Bulls ficou chocado quando viu que o Knicks não pegou o Artest, e aí pegou. Então, em vez de ir pra 15ª escolha pro Knicks, ele foi pra 16 no Bulls. É inaceitável, né? Mas assim, mostra bem como funcionava a cabeça do Artest. Isso. Mas não é disso que eu quero contar. Eu quero contar que depois de ser draftado, ele teve um primeiro treino no ginásio do Bulls, que na época era o Bertels Center. Aliás, força nominal aí negativa, o Bertels Center. Ele foi lá e fez o primeiro treino dele no Bertels Center. E aí, quando ele saiu do ginásio, ele descobriu que bem ali na frente, na mesma rua, tinha uma loja de informática. Isso era em 99, então a gente tem que ter memória de que existiam lojas de informática que vendiam vários aparelhos eletrônicos, mas principalmente mousepad. Isso, equipamento de computadores. E aí o Artest imediatamente pensou: que legal seria eu ter desconto numa loja de informática. E ao mesmo tempo, ele estava preocupado que ele estava festejando demais.
que a vida dele de recém-draftado na NBA estava deixando ele entediado. Então ele precisava de alguma coisa bem pé no chão e de desconto numa loja de informática. Então ele... Quando ele quisesse comprar uma bolinha de mouse nova. Né? É... Ou aquela proteção que você colocava na frente do monitor para deixar a tela mais escura e não doer os olhos. Aquela capa que você punha em cima do computador para não pegar poeira. Em cima da CPU. Assim. Impressionante como era ingênuo, né, o mundo da informática nos anos 90. Mas aí, pensando que ele estava entediado, festejando demais e queria um desconto, ele atravessou a rua e preencheu um formulário para trabalhar nessa loja de informática, que chamava Circuit City. É uma empresa de informática e eletrônicos que faliu em 2009, não existe mais. Mas ele se cadastrou para trabalhar lá, e aí tinha uma parte que ele tinha que dizer qual era a ocupação anterior. E ele colocou jogador de basquete do Chicago Bulls. E aí tinha uma parte que ele tinha que dar uma referência de um antigo contratante dele. E aí ele colocou o General Manager Jerry Krause. O Jerry Krause, o personagem principal do documentário do Jordan. Na frente do Jordan, ouso dizer. É verdade, ele é um personagem muito importante que aparece bastante no documentário. E aí, para nossa surpresa, o Artest conseguiu o trabalho. Eu acho que eles aceitaram, tipo, não, esse cara tem que vir aqui, eu preciso ver isso. Eu não sei nem se eles reconheceram quem era, mas enfim. Ou o cara riu tanto lendo o formulário que falou, não, eu quero esse cara. Ele foi contratado, passou por um breve treinamento, vestiu o uniforme dele e passou o dia dele trabalhando na Circuit City. Ajudou várias pessoas a comprarem os eletrônicos delas. E aí, no final do dia, ele usou os 50% de desconto dele como funcionário para comprar uma TV, um aparelho de som e vários DVDs. Um senhor desconto, senhor desconto, né? Só que aí, no dia seguinte, ele estava andando pelo ginásio, num mais um treino, e o Jerry Krause pediu para conversar com ele. E falou, Artest, você não pode ter um segundo emprego, você tá maluco? Você não pode trabalhar em outro lugar. Aí ele falou, tá bom, desculpa. E nunca mais voltou. Mas indicou 2 amigos dele que foram lá para Circuit City e foram contratados. Louco, ele arranjou emprego. Ele arranjou emprego da cidade de Chicago. Para 2 amigos dele. Foi assim que, ganhando um salário de $1 milhão como novato, o Ron Artest trabalhou numa loja de informática. É o grande golpe do desconto. Ele só pegou o desconto. Porque, tipo, ele já tem o dinheiro de outro emprego para comprar as coisas, não precisa esperar receber o primeiro salário dele na loja, porém trabalhou por um dia, que é o bastante para conseguir o desconto. Então, na verdade, foi um dia de trabalho por 50% de desconto. Quer dizer, será que ele ganhou alguma coisa? Por horas trabalhadas. Talvez até tenha ganhado um trocado. Ou né? ele nem foi lá buscar o cheque. Olha, ele não precisava nem do desconto, quanto mais do cheque. Mas é uma dessas histórias que, no meio de tanta maluquice do Artest, isso parece minúsculo. Surreal. Mas ele era um jogador que tinha esse receio de ficar entediado, de estar festejando demais, de deixar a vida da NBA dele subir a cabeça. Então ele foi trabalhar numa lojinha. Tipo, nem passou pela cabeça dele pensar, e quando eu tiver que passar 2 semanas viajando porque tem jogos fora de casa? O que eu vou fazer? Eu vou ligar pro gerente da loja e falar, então, desculpa, no meu segundo emprego eu vou ter que viajar a trabalho. São 2 semanas. Acho que nada passou pela cabeça. A impressão do Artest é que é 100, pelo menos 99%, vamos dizer 100%. Acontece na hora, né? Impulso. Ele não tem nem passado nem presente, né? Por que você almoçou isso? Não sei, acho que apareceu na minha frente. Eu não lembro. Faz o quê? 10 minutos que eu almocei? Sei lá, eu almocei. Ainda bem que ele decidiu almoçar, né? Ele não planeja, né? Uma força da natureza. E daria para ter realmente um museu inteiro para um Artest. Mas no nosso Museu de Relevância Temporária é a salinha de quando ele trabalhou em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí, se fosse um museu físico, tinha que ter o crachazinho dele, que ele usou por um dia. Isso. Né? E o aparelho de som que ele comprou. A carteira de trabalho, né? Assinada pelo Benny the Bull e embaixo pelo Jim, o gerente da loja do Circuit City. O General Manager do Circuit City. Demais essa história. Eu queria ser a pessoa que foi atendida por ele. Será que a pessoa reconheceu depois? Tipo, ontem alguém me ajudou a comprar meu
Não era mais um 486, né? Porque isso foi em 99. Meu Pentium 100. E aí no outro dia eu vejo na TV, como aquele meu cara que me vendeu meu computador novo. Então, e o Artest tem 2,1 metros de altura. Então, é impressionante. Mas também não é aquele tipo de coisa que você bate o olho e pensa, esse cara tem que ser um jogador de basquete. Você vê um Kevin Durant da vida. Tipo, é evidente que esse cara é um jogador. O Boban, o Gobert. Talvez o Artest tenha passado como um cara bonachão muito alto. Aí o cara só reconheceria assistindo o jogo. E era novato, né? Era novato. Não era famoso ainda. Escolha 16, não é uma celebridade. Pois é. Assinando Bola Presa por 14 ou 20 reais mensais, você ganha acesso agora a todo o conteúdo que a gente produziu para os assinantes durante anos e anos e anos. São centenas de podcasts, vídeos e textos especiais e, claro, você mantém o Bola Presa existindo, você financia o conteúdo gratuito que todo mundo tem acesso no blog, no YouTube e no Spotify.